Olá, pessoal. Só para complementar os seminários de vocês sobre os temas de doença de Chagas, malaias, ateníase e atrocomoníase, eu vou falar só brevemente um pouquinho sobre elas, só para complementar nessa aula e a gente se aprofundar mais em algumas coisas que vocês não abordaram mais nessas doenças, tá? Vamos começando a falar sobre a tricomoníase, né? A tricomonas, conhecida também. Como todo mundo sabe, vocês no seminário, né, abordaram o tema. É uma infecção sexualmente transmissível provocada pelo Trichomonas vaginalis, que é um protozoário que produz algumas propriedades, que produz pseudópodes, né? A provável via não venérea em meninas, ela tem transmissão intraparte vertical também. Na mulher, causa vaginite e a forma trofozoica. E é uma espécie flagelada. O local de infecção geralmente é no trato vaginal, né? Que habita o trato genitourinário, né? E também pode acometer o homem, não só a mulher. O período de incubação da tricomoníase é de 3 a 20 dias. Os sinais e sintomas, como vocês citaram no seminário de vocês, são muitos, mas porém, em alguns casos, em mulheres, pode ser assintomático, pode não apresentar nenhum sintoma. Pode ocorrer pontos hemorrágicos na mucosa, secreção cervical com muco purulento, né, associado, vaginite, que é o corrimento vaginal fluido, em abundância, com muito, né, corrimento, e a coloração da secreção sempre é amarelo esverdeado. O aspecto da secreção é bolhoso, forma de bolhas, de cor fétido, de odor fétido, e plurido, que é coceira, né, ou irritação vulvovaginal. A mulher geralmente vai apresentar dores no baixo ventre, dispareunia, que é dor no ato sexual, disúria, dor ao urinar, e aumento da frequência urinária, que a gente classifica como poliúria. E pode ocorrer também edema vaginal e cervical. No slide que eu vou mandando, só para complementar esse estudo de vocês sobre o seminário, algumas imagens. No homem também pode se apresentar de forma sintomática. Pode ocasionar no homem uretrite, com fluxo leitoso ou purulento, certo? Sai um líquidozinho, né, leitoso ou purulento. Pode ocorrer prurido na uretra, que são as coceiras. O corrimento pode ser claro, viscoso e pouco abundante, mas com desconforto ao urinar. E pode também ocorrer uma hiperemia no meato urinário, que é o vermelhidão. A hiperemia é o vermelhidão, tá? As complicações normalmente da tricomoníase é que ela pode ser uma porta de entrada para o HIV. Crianças com baixo peso e prematuridade, né, pode ocasionar em gestante o nascimento de um bebê com baixo peso e pode vir a ter um parto prematuro. Pode ocorrer endometrite pós-parto, o endométrio pode ficar com essa inflamação. É muito comum ter natimortos, né, que é nascimento morto de crianças recém-nascidos. E alguns problemas relacionados à fertilidade. E pode não pode ocasionar prostatite, que é a inflamação da próstata, a balonopostite e também cistite. Qual é a susceptibilidade da imunidade de cada pessoa? A susceptibilidade geral para pessoas com vida sexual ativa e sexo desprotegido, né, pode ocasionar a transmissão ou o contágio com a tricomoníase. E a imunidade, em relação à imunidade, não há uma imunidade adquirida contra a infecção humana por tricomoníase. O diagnóstico sempre é de acordo com a situação clínica, não análise clínica, laboratorial no homem. Sempre vai ser feita uma coleta de
secreção urogenital do sêmen no homem com suave, né? Um recipiente limpo e externo para fazer de forma de que essa coleta seja matinal, exame matinal pela manhã. A coleta de secreção urogenital no homem deve ser sempre feita de acordo com as orientações, né? E o laboratorial em mulheres, o material é usualmente coletado na vagina com um suave de algodão não absorvente ou de poliéster. E também através do exame citopatológico. As características epidemiológicas da tricomoníase é que ela é uma DST não viral, mais comum no mundo, com 170 bilhões de casos novos. Os fatores associados à incidência da infecção. A prevalência é alta entre os grupos do nível socioeconômico baixo. E os micro-organismos sobrevivem em fontes de umidades, mas fora do hospedeiro, certo? Embora que seja só por algumas horas. É incomum na infância. Geralmente é incomum, não é comum na infância. Sempre acomete mais pessoas adultas com a vida sexual ativa. E o seu surgimento sugere, na infância, né, se acontecer, se for diagnosticado, pode ser um sugestivo que a criança pode ter sido submetida, né, a um abuso sexual ou outras formas de transmissão. A taxa de prevalência em homens é de 50% e a 60%, né? E a menor taxa é em mulheres. O tratamento é de medidas de controle, com metronidazol, né? Ou tenidazol, e também em gestantes devem ser utilizadas cremes locais e geleias. A prática do sexo deve ser sempre aconselhado a prática do sexo seguro, com o uso de preservativos. A abstinência de contatos sexuais com pessoas infectadas e limitações das complicações patológicas mediante tratamento eficaz. E não só a pessoa como usuário de saúde, ou seja, o paciente deve ser tratado, mas sim ser investigado como é a sua vida sexual com o seu parceiro, principalmente quem tem parceiro, e tratar não só você, mas também o seu parceiro. Uma das doenças também que foi abordada no seminário de vocês foi a doença de Chagas. A descrição para a doença de Chagas, que é uma doença parasitária, como vocês mesmos do grupo que apresentou, né, a doença de Chagas. Ele é uma doença com curso clínico, com fases agudas e crônicas, podendo se manifestar sob várias formas. Os sinais e sintomas de fase aguda são esses, né? A pericardite, né, que é a inflamação do pericárdio, uma cardiomegalia, que é o coração crescido, o tamponamento cardíaco com o coração imprensado, a insuficiência cardíaca, né? E febre prolongada e recorrente. Edema na face e membros, dores musculares, aumento de linfonodos, aumento do fígado, acite, que é água no abdômen, manifestações digestivas, náuseas, vômitos e dores abdominais. E também o sinal de Romana, né? É bem comum aparecer o sinal de Romana. Eu vou mostrar para vocês até aqui uma imagem. No finalzinho do slide você vai ver como é o sinal de Romana, tá bem? Na fase crônica, os sinais e sintomas se apresentam de forma indeterminada, certo? Nas formas cardíacas também. A indeterminada ela é assintomática, ou seja, porém o indivíduo apresenta em exame uma sorologia, né, positiva para doença de Chagas, que dura por 10 anos, para ser, quando a pessoa assintomática, dura até 10 anos, sem apresentar qualquer sintomatologia. Ou seja, a vida toda, né? Às vezes, depende de cada pessoa. Aí, um dos sinais e sintomas na fase crônica, em relação ao aparelho cardíaco, que leva que é uma das principais causas de morte, né? E pode ser assintomática, são as alterações no eletrocardiograma. A insuficiência cardiocongestiva, né, pode acometer arritmias graves,
palpitações, edema, morte súbita. Às vezes as pessoas não são diagnosticadas e morrem, tem morte súbita. Pode ocorrer dor precordial, que é a região dor no coração mesmo, dispneia, que é a falta de ar, e sopro cardíaco. Em relação ao aparelho digestivo, deixa eu voltar aqui que eu passei de lembro. Em relação ao aparelho digestivo, gente, há alterações na motilidade intestinal, né? Ocasionando a disfagia, que é a dificuldade de deglutir, a regurgitação, não sei se o alimento tem regurgita. Pode ocorrer dor estomacal, que é uma epigastralgia, odinofagia, que é dor ao deglutir, e soluços. Também pode ocorrer celorreia, que é excesso de salivação, e aumento das parótidas, né? Constipação intestinal, distensão abdominal. Pode ocorrer, o paciente pode apresentar fecalomas, que é as fezes endurecidas, e além de tudo pode comprometer, né, como falei, ou pode aparecer uma distensão abdominal, que é aquele abdômen muito globoso. As formas de transmissão podem ser vetorial, oral, transfusional, que é através da hemotransfusão, né? Transplante de órgãos, vertical e acidental. As sinonimias da doença de Chagas geralmente ele pode ter como sinônimo a trypanosomias, míase americana. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário flagelado, e os vetores são os triatomíneos e os hematófagos. Os reservatórios, além do homem, são todos os diversos mamíferos domésticos e silvestres, cães, gatos, porcos e ratos. O período de incubação varia de acordo com de 4 a 15 dias. O período de transmissibilidade, como vocês já falaram, o homem pode transmitir o protozoário por toda a vida, né? E o homem também é um hospedeiro acidental. É uma doença de notificação compulsória, a doença de Chagas. O diagnóstico e tratamento, né? Ele se apresenta em fase aguda e fase crônica, como vocês já sabem. Na fase aguda, a gente faz exames parasitológicos diretos no sangue. Na fase crônica, exames sorológicos, a base de ELISA para identificar os anticorpos IgG, e tratamentos específicos com o benzinidazol, comprimido de 100 mg, 5 mg o quilo, adulto, né, de 5 a 10 mg, e criança 2 a 3 tomadas diárias por 60 dias. O tratamento é sintomático. O tratamento para uma pessoa sintomática deve ser a medida de medicamentos antitérmicos e analgésicos, que é a fase aguda. As drogas usadas contra cardiopatias, tratamento de conservador de formas digestivas, dietas laxativas, lavagens, e tratamentos cirúrgicos de forma só nas formas digestivas. As características epidemiológicas da doença de Chagas, elas se apresentam como uma transmissão, né, vetorial, que ocorre somente no continente americano. Estima-se haver no Brasil 3 milhões de pessoas chagásicas, né, que possuem doença de Chagas. 80% dos casos crônicos ocorriam nas áreas rurais de transmissão vetorial. A redução e há reduções na transmissão transfusional, ou seja, com o passar do tempo, até então, quando você vai doar sangue, você faz uma triagem. Se você for D positivo, não vai poder doar sangue. Antigamente tinha muito essa questão de contaminação pela hemotransfusão, porque não se era identificado que a pessoa tinha doença de Chagas. Formas vertical e oral ganharam importância epidemiológica para estudos principalmente. Medidas de controle e prevenção de doença de Chagas. Em transmissão vetorial, o controle químico do vetor é a questão da melhoria habitacional. A gente sabe que antigamente a maioria das pessoas viviam em casas sem saneamento e principalmente em casas
de... Eu não sei se vocês já chegaram a conhecer aquelas casas de taipa que eram recobertas com palhas. Eram potencialmente vetores de doenças de Chagas. E em forma da transmissão transfusional, a triagem sorológica dos doadores de sangue, como eu falei anteriormente. A triagem faz com que seja identificada as pessoas portadoras de doença de Chagas. E a transmissão vertical, que é pré-natal e triagem neonatal do recém-nascido. É muito importante ver essa questão dessa triagem neonatal no recém-nascido. E a transmissão oral, que é os cuidados de higienização na produção e manipulação de alimentos. E a transmissão acidental é em questão do uso de EPIs. Como falei que o homem, né, ocorre muito essa transmissão acidental. Pronto. Outra das doenças que foram abordadas no nosso seminário, nos nossos seminários, né, que vocês apresentaram, foi a ateníase, né? A ateníase, vamos passar aqui. Ateníase. Pronto. Olha só. O grupo que apresentou ateníase apresentou bem, de forma bem resumida, mas muito interessante. Só que ficou algumas coisas a serem abordadas. Veja só. A ateníase, ela é uma alteração provocada pela presença de forma adulta da tênia. A tênia sólida ou a tênia saginada, né? No intestino delgado. Do hospedeiro definitivo, que são os humanos. Existe um complexo entre a ateníase e a cisticercose, certo? Este complexo constitui em duas entidades mórbidas. Vejam só, são entidades mórbidas distintas, causadas pela mesma espécie de cestórios em fases diferentes, ou seu ciclo de vida. Vejam por quê. A cisticercose, que é conhecida como canjiquinha, é causada pela larva da tênia solium nos tecidos. A cisticercose é uma zoonose que transmite doença do homem para animais ou vice-versa. Os animais e humanos adquirem a cisticercose quando ingerem ovos da tênia, que foram eliminados nas fezes do homem. Sinais clínicos dos animais. Poucos, quer dizer, sinais clínicos são observados em animais vivos. As lesões são visíveis apenas nas avaliações por morte de alguns animais. Tipo, o cisticerco infectante em porcos, por exemplo. A taxonomia da tênia, né, um nome comum a solitária, nome científico Tênia solium ou Tênia saginata, vem da família da Taenidae e tem na sua morfologia um verme adulto que possui mais ou menos de 1 a 4 metros de 1 a 4 metros, vai depender. E o comprimento pode alcançar até 9 metros. A saginata, né? A tênia saginata pode medir de 4 a 10 metros. A solium vive cerca de 3 anos, mas pode alcançar até 20, 25 anos. E a tênia saginata vive cerca de 10 anos, podendo chegar até 30 anos. A tênia solium e a saginata podem ser divididas morfologicamente em escólax ou cabeça, colo ou pescoço, ou estróbio ou corpo. Uma das funções morfológicas do escólax é o órgão adaptado para a fixação das cestórias, né, na mucosa do intestino delgado. Ou seja, eles têm na sua cabeça um fixador que vai, acho que tem em uma das imagens que a meninas mandaram,
mas eu vou também mandar no material aqui. Que ele tem um fixador que gruda nas paredes do intestino, tá? O colo está abaixo do escólex, porção mais delgada, né, do corpo, que estão em constante atividade, ou seja, ela reproduz, dando origem a outros proglotes jovens e conhecido como zona de crescimento. Ela fica crescendo como se fosse uma... Assim, mais ou menos assim, ela cresce como se fosse uma cobra uma cobra ou uma minhoca em pequenas cápsulas, que não são cápsulas, como eu falei, né? Esses poglotes não, deixa eu voltar aqui. Poglotes mesmo. Proglotes. Aí esses proglotes são subdivididos em jovens, maduros e grávidos. Aí as jovens são mais curtas do que a larga, lembrando que elas são mais curtas do que as largas. A madura possui os órgãos reprodutores complexos e pronto de fecundação. Ele é um ser, né, que a gente diz que se autorreproduz, situações mais em situações que eles mesmos completam sua fecundação, autofecundação, e os estróbilos, eles têm um corpo de elmito formado pela união desses proglotes. Como vocês já viram em algumas imagens, eles têm essas divisões que são a união desses proglotes formando os estróbilos, sabe? O tegumamento que reveste a superfície do corpo dos cetócidos é formado por um citoplasma de natureza sisal, ou seja, sisal. Ela tem núcleos ricos em mitocôndrias diminuídos e válvulas de vesículas. É uma estrutura bem organizada, né? Desses verminosos. Vejam só. Na morfologia dos ovos, que vem pelos aspectos de ovo, né? Que é possível distinguir na tênia sólio e também soginado. Medem cerca de 3 milímetros de diâmetros. São constituídos por uma cerca protetora denominada embrióforo. Os ovos são em temperatura de 20 a 30 graus, com umidade de 50% a 80%, e sombra sobrevive em torno de 4 a 6 meses, esses ovos. E esses ovos, quando eles oclodem, né, vão dar origem a essas cistercercos, aos cistercercos. É a constituição de 4 ventosas, 3 membranas compõem a parede da vesícula dos cistercercos. Os cistercercos, são larvas que medem 12 milímetros de comprimento no sistema nervoso central humano. Ele pode acometer o sistema nervoso central humano, pode manter viável por vários anos, durante até este tempo, e observa-se modificações anatômicas e fisiológicas até completar uma calcificação da larva. O cistercerco é uma forma de infecção no organismo do homem. O ciclo biológico deles tem um ciclo heteroxênico, tá? Onde o hospedeiro é intermediário, como o suíno, que tem a tênia sólio, o bovino a tênia saginada, e o hospedeiro definitivo, que é o homem. Como vocês viram, tem um ciclo que também, o ciclo da cistercercose, ou seja, da tênia, que eu vou mandar o slide para vocês agora à tarde, o slide que as meninas prepararam da aula, tá? Vou mandar o meu dessas aulas, mas também dos seminários. Como é que acontece a infecção? Geralmente o homem, ao comer a carne, né, de porco ou de boi crua, vai estar ingerindo esses cistercercos juntamente com a carne, onde vai se alojar no organismo,
com a ação de sucos digestivos, a bilha, a carne. Esse esterseco é liberado e há uma desvaginação, né, do escólex, e é fixado esse esterseco nas mucosas, espalhando-se por todo o organismo. As primeiras proglotes são eliminadas com cerca de 60 a 70 dias. Depois, nessa ocasião, o hemito já mede em torno de 2 ou menos, ou 2 metros, mais ou menos. As vias de transmissão da ateníase é o hospedeiro, através do hospedeiro definitivo, o homem, né, infectado, come ao ingerir alimentos, principalmente a carne contaminada, e ela é transmitida de forma em que ela, seguindo o ciclo, né, o cisticercose humana ele é adquirida pela ingesta acidental dos ovos viáveis da carne contaminada, e o período de incubação da cisticercose humana varia de 15 dias a anos após a infecção, para ateníase em torno de 3 meses. E em relação à questão dos parasitas, né? Eles costumam ser encontrados sempre, geralmente, no intestino delgado. Os mecanismos de infecção como falei, autoinfecção extrema por ingesta de alimentos contaminados, e um dos meios, os sintomas geralmente é o quê? Dor de barriga, perda de peso, vômitos, enjoos, barriga, abdômen globoso, não é? Podem ocorrer algumas gravidades. O diagnóstico é através de exames parasitológicos ou clínico parasitológico, a pesquisa de proglotes, né, nas fezes, e mais raramente em ovos da telha. O clínico baseia-se no aspecto de laboratórios e epidemiológicos, hábitos de higiene da pessoa, paciente que possui criação de suínos de forma adequada e que se alimenta da fazenda ingestão de carne de porco mal cozida. Então, e o laboratorial tem por base a pesquisa de parasitos, através de observações da hematopatomagalias, ou seja, os hematopatológicos, quer dizer. E também, em relação a esse diagnóstico, vem o imunológico, que é o método de imunoenzimático, ou seja, através do ELISA para a detecção de anticorpos, ou seja, faz a detecção, né, para determinar o anticorpo IgG, IgM, IgA e IgE. E a neuroimagem tomográfica, né, que é a computadorizada, que é uma ressonância nuclear magnética do cérebro, que faz de grande avanço para diagnosticar essa neurocisticercose. Neurocisticercose, como falei, que pode acometer o sistema nervoso, né? A epidemiologia, a atenção encontrada em várias partes do mundo, é uma população de hábito de comer carne de porco ou boi nessas populações, e o cão é o importante hospedeiro na Ásia. Na Inglaterra, as gaivotas transportam os ovos, né, das tênias saginatas, passando para o seu tubo digestivo e não são destruídos. No Brasil, há falta de dados recentes sobre a incidência de doenças nos animais, mas sabe-se que tanto as duas formas de teníase têm larga distribuição no nosso país, devido às precárias condições de higiene e também de saneamento básico como um todo, né? O tratamento à base de albendazol, praziquantel e também niclosamida. A profilaxia, né, que da teníase é exames, saneamento básico, inspeção de carnes, criação de suíno com condições de higiene, educação sanitária
e prevenção, tratamento e controle de doenças como um todo. Outra das doenças que tratamos aqui foram a malária, né? Um dos grupos apresentou sobre a malária, que é uma doença infecciosa aguda e que pode ser ocasionada por protozoários transmitidos, né, por vetores. Os sinais e sintomas geralmente são febre alta, calafrios, sudorese profunda, cefaleia. Deixa eu lembrar, tem a questão do período de infecção que pode ocasionar um mal-estar, um cansaço ou uma mialgia, um ataque paroxístico, né? E também fase de remissão, que pode ocasionar nesses sinais e sintomas. O período toxêmico, no período toxêmico da toxemia da malária, pode ocorrer uma hiperpirexia, né? Que é uma febre muito alta, convulsão, muitos parasitos, né? Podem ser acometer o paciente, fazendo com que aconteça essa hiperpirexia, quer dizer, e alguns relatos de vômitos repetidos, oligúria, dispneia, icterícia e hemorragia. A sinonimia da doença malária é o paludismo, né, como algumas meninas falaram, e entre outras. E também a gente conhece também por febre tensa maligna. Gente, o celular está quase descarregando. Pronto. O agente etiológico, como as meninas citaram, é o plasmódio, né, miliário, e o plasmódio também vivax, e o falciparum. O reservatório é o homem. Os vetores são os anopéfides. E o modo de transmissão é a picada da fêmea e do mosquito. Os vetores são os hábitos crepusculares. Não há transmissão direta da malária, vendo que raramente poderá haver uma transmissão por transfusão, né? Porque, como vocês sabem, sempre para fazer uma transfusão sanguínea é feito um breve estudo, ou seja, uma breve triagem. E raramente há transmissão congênita também da malária. O período de incubação varia, né? Vai depender de cada agente etiológico. Geralmente o plasmódio, o falciparum, é de 8 a 12 dias e o vivax 3 a 17 dias. Já o malária é de 18 a 30 dias, vai depender de cada agente etiológico. A doença infecciosa aguda por protozoário transmitida também por vetores, como falei, ela... Deixa eu estou voltando tudo aqui, gente. Ela tem como complicações a ruptura do baço, tem uma disfunção orgânica da base do parênquima, né? Parênquima do organismo, ou seja, Peraí, gente, meu celular está descarregando. E a base do parênquima pulmonar, e ela tem uma disfunção, pode ocasionar uma disfunção hepática e também a nível de choque, ocasionando choque. Pode haver uma hipoglicemia, que é a diminuição da glicemia sanguínea, e uma hipotensão arterial, vai depender, e distúrbio de consciência. O diagnóstico da malária geralmente é através da gota espessa, tá? O esfregaço delgado, testes rápidos, uma suscetibilidade geral não confere uma imunidade no paciente. O tratamento pode ser de destruição de formas latentes, né?
ou interrupção da transmissão da doença, e também em relação aos medicamentos antimaláricos, como a cloroquina, plasmaquina e, o fentanil adulto. Para gestantes, crianças menores de 6 meses e casos de malária grave, a quinina e a clindamicina é o mais usado. Características epidemiológicas da malária aqui. Ela pode ser grave, com problema de saúde, ocasionando problema de saúde pública, né? 1 milhão de mortes ao ano. A malária leva a 1 milhão de mortes ao ano. A região amazônica é a área endêmica da malária. A predominância da malária é em áreas rurais, podendo haver casos também na área urbana. A vigilância epidemiológica trata em estimar a magnitude dessa doença, como também identificar os casos, né, de tendências de grupos de risco, como também detectar surtos e epidemias, como também evitar algumas... Deixa eu lembrar a palavra. Ele deve evitar restabelecer as endemias, ou seja, restabelecer, fazer com que essas doenças fiquem estáveis, diminuindo os casos e a gravidade. Recomenda-se medidas de controle e avaliação. A definição de casos a gente faz a notificação e ele pode ser caso suspeito de área endêmica, caso suspeito área não endêmica, como também confirmado, que leva a essa confirmação uma avaliação clínica laboratorial e ela pode ser descartada. As medidas de controle para a malária é através do diagnóstico e tratamento. As áreas endêmicas têm sempre o controle vetorial, né? Com borrifação, residual intradomiciliar, a termonebulização e o controle lavatório, que é o controle das lavas. Nas áreas não endêmicas, a gente faz o controle com químicos, de vetores e ações de educação em saúde, proteção individual e prevenção de viajantes. Na maioria, até de pessoas que vão viajar para essas áreas endêmicas, que nunca tomaram a vacina, né, contra a malária. Vacina, meu Deus, eu estou confundindo com febre amarela aqui. Ia falar uma coisa e falando outra. Medidas de prevenção devem ser tomadas, né, para prevenção em pessoas que viajam. A zoonose dessa doença, né, é cosmopolita, causada por um protozoário. Sempre vocês vão lembrar quando falar em essa cosmopolita, é causada por protozoário. E a toxoplasmose, ela pode ser dividida. Minha gente, eu estava entrando em toxoplasmose aqui, onde isso era para falar sobre malária. Gente, vejam só. Desconsidera esse último parágrafo que eu falei, ou seja, esse último slide. Vejam só. A malária, juntamente com a malária, a teníase, doença de Chagas e também como foi a outra que vocês falaram, troncomoniase, foram só apenas alguns dos parasitas que vocês apresentaram nesse seminário, certo? Temos outro, até já ia começar a falar aqui sobre toxoplasmose, mas só que isso vai ser para outra aula, tá certo? Eu só fiz essa videoaula só para complementar algumas coisas que vocês não citaram. É muita coisa sobre doenças parasitárias. Mas pelo menos uma noção eu sei que vocês vão ter, e até quando forem prestar concursos, ou quando estiverem atuando como profissionais aí na área de saúde, tem que saber a diferença, que tem muitas sintomatologias parecidas. Apenas alguns detalhes aqui vão diferenciar, tá? Mas tem que ver principalmente a questão do tratamento para essas doenças, né? Ocasionadas, que causam
essas doenças parasitárias, tanto na questão da profilaxia, que são as medidas de prevenção, e também no tratamento. Porém, deve-se ter um conhecimento muito amplo sobre todas essas doenças parasitárias. E próxima aula nós vamos dar continuidade com mais doenças parasitárias, certo? Até comecei a citar aqui toxoplasmose, mas vai ser para a próxima aula também. E através dessa videoaula, parabenizo novamente vocês pelo trabalho de vocês, o estudo que vocês fizeram sobre essas doenças parasitárias. E mais tarde vou divulgar as notas de vocês aqui do seminário. E bom estudo e até a próxima aula, tá?